Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Então vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Eu pensei em fazer um complemento, né? Dar uma continuidade no vídeo anterior, porque eu não consegui trazer algumas explicações importantes naquele momento, tá? No meu vídeo anterior, ocorreu um imprevisto, né? Houve então uma interferência onde foi necessário que eu interrompesse a gravação, tá? Por este motivo, eu pensei em fazer este vídeo para trazer um complemento, explicar alguns detalhes importantes referentes ao último vídeo. Usei até a mesma camiseta, né, para dar uma continuidade, tá? E vou aproveitar também para complementar com outro vídeo anterior que eu tinha feito também, referente ao mesmo tema, tá? Então vamos lá. Eu tinha feito um vídeo anterior fazendo uma analogia, uma alusão, alguns exemplos figurativos, né? Eu usei de certas metáforas, né? De uma forma lúdica, eu tentei trazer alguns exemplos para explicar alguns fenômenos espirituais, tá? Então, eu trouxe o exemplo da mariposa, do vagalume, mencionei também sobre a vela, né, e a sua chama, assim como o sol. E no vídeo anterior eu trouxe também os exemplos da minhoca, dos vermes, parasitas, enfim. Só gostaria de fazer um pequeno adendo aqui, tá? Estes exemplos, estes símbolos, são metafóricos, são figurativos. Eu trouxe de uma forma lúdica para explicar certos fenômenos e eventos espirituais, tá? Então, assim, não se prendam tanto, né, às figuras ilustrativas, porque são metáforas, comparações, né? Como todos sabem, né, desde os tempos da antiguidade, né, muitos mestres, profetas, sábios se utilizavam de muitas parábolas, aforismos, adágios, né, ditados, enfim, muitas mensagens de cunho espiritual, nas quais eles se utilizavam de muitas metáforas, muitos exemplos, alguns lúdicos e outros não, mas tentei trazer também de uma forma simples, prática, para facilitar o entendimento, tá bom? Então eu gostaria de complementar com o vídeo anterior, tá? E usarei também alguns exemplos do outro vídeo, tá? Bom, vamos dar continuidade, né? Vamos fazer uma pequena revisão, né? Recordar é viver, né? Então vamos lá. Às vezes precisamos repetir, trazer novamente alguns ensinamentos para fixar na mente, né? Para facilitar então esta assimilação, né? Então, às vezes a espiritualidade da luz trará novamente alguns ensinamentos. Então, em algumas ocasiões nós repetiremos, né, algumas mensagens, tá? Isto para que não se esqueçam. Isto é para que as pessoas fixem melhor, né, algumas informações, né? Porque a maioria das pessoas acaba se esquecendo, né? Então, a memória de muitos, né, acaba caindo no esquecimento. Então, é importante, às vezes, repetir algumas informações, trazer alguns ensinamentos novamente, né, porque algum detalhe pode passar desapercebido, né? Vamos lá, então, recordando, né, repetindo. Eu tinha dito em um dos vídeos anteriores que as mariposas, elas necessitam de uma luz externa. Então,
não somente as mariposas, mas outros insetos pequenos, né? Alguns insetos pequenos, como mosquitinhos, bruxinhas, aleluias, né? As mariposas, e outros insetos pequenos com asas. Eles vão em busca desta luz, né? A luz os atrai, né? Então, indo em busca desta luz externa, desta fonte de luz, muitos destes insetos acabam não suportando, né, o calor, a energia e a luz e acabam morrendo, né? Outros não, outros acabam sobrevivendo. Trazendo isto agora para os humanos, né, para os seres espirituais encarnados, ou não, né, para os seres espirituais desencarnados também. Mas a questão é que os seres humanos, eles, assim como as mariposas, vão em busca de uma luz externa, seja através de alguns líderes espirituais, seja através das religiões, seja através de seres da luz, enfim, seja através de uma fonte de luz, né? Os homens, assim como as mulheres, né? Os seres humanos, em sua grande maioria, vão em busca de luz. E muitos vão em busca de uma fonte de luz externa. Ou seja, muitos vão em busca, né, como eu disse para vocês, de uma fonte de luz que os ilumine, tá? E muitos acabam encontrando esta fonte de luz nas religiões, em algumas pessoas, líderes religiosos, espiritualistas, através de seres da luz, enfim. Muitos que ainda não estão preparados para receber uma quantidade de luz, de amor, de energia, podem não suportar. Não sei se vocês se recordam do que eu disse no vídeo anterior, mas eu tinha dito o seguinte: muitas pessoas que ainda não suportam, não aguentam uma carga, uma porcentagem, uma quantidade de luz, de amor e de energia emanadas, essas pessoas podem não suportar e podem não aguentar, devido à condição espiritual, né, a capacidade espiritual de certos seres. Por exemplo, assim como as mariposas que morrem em contato com esta luz, com esta fonte de luz externa, algumas pessoas, alguns seres humanos, não suportam, não aguentam uma quantidade de energia, de luz e de amor emanados por alguns seres. Quer um exemplo? Por exemplo, existem certas localizações nos universos. Nós sabemos que o universo é infinito, que não existe somente um universo, mas vários universos, né? Existe um universo central e 7 superuniversos ao redor dele, mas não existe somente um universo central e 7 superuniversos. Existe muito mais. Existem muitos outros universos centrais e existem muitos outros superuniversos, ultra-universos, enfim, existem localizações inimagináveis e incompreensíveis para nós, tá? Mas, enfim, existem espíritos muito iluminados que conseguem, por exemplo, entrar, adentrar, acessar o universo central, tá? Os espíritos mais evoluídos e iluminados destes 7 superuniversos conseguem ter a permissão e a autorização de Deus para acessar e adentrar este universo central. Por quê? Porque eles suportam, aguentam, né, as dimensões, né, desta localização, né? Outros espíritos menos evoluídos, que não têm permissão e autorização de Deus para adentrarem o universo central,
não suportariam, não aguentariam o quantum energético emanado do universo central. Então, existe uma autorização, uma permissão de Deus, né, em tudo, porque existem espíritos que não estão autorizados a acessarem certas localizações. Tudo é energia, né? Existem dimensões que se interpenetram por todo o universo, né? Então, depende da evolução espiritual daquele ser, né? Então, não é que Deus proíba, porque Deus não proíbe nada, né? Deus não julga, Deus não condena, Deus não castiga, né? Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, mas o livre-arbítrio tem um certo limite. Por quê? Por que certos espíritos não têm a permissão e autorização de Deus a adentrar certas localizações? Porque o espírito não está preparado. Então é uma proteção de Deus. Deus é tão bondoso, misericordioso, sábio, inteligente, poderoso em tudo, que Deus protege. Ou seja, espíritos que não possuem, por exemplo, a condição para acessar certas localizações, né, não possuem, né, a permissão de Deus, é porque não estão capacitados, né, não suportariam, não aguentariam. Alguns espíritos, né, conseguem ter a permissão, a autorização de Deus para acessarem, né, vários lugares do universo e outros não, né, por causa da evolução espiritual. Então, assim como Paulo de Tarso ficou cego com a luz de Jesus, né, Paulo de Tarso ficou cego por alguns dias quando viu a luz poderosa de Jesus, né? Outros seres espirituais poderiam também ficarem cegos com a emanação de luz potente de outros seres muito iluminados, né? Ou seja, a luz ela pode cegar ou ofuscar certos seres, porque o quantum energético emanado por aquele ser é ainda acima da compreensão e está numa dimensão muito mais elevada do que o outro ser. Então, aquele outro ser que está numa dimensão menos evoluída, né, menos elevada, não vai conseguir compreender, entender, né, não vai conseguir também suportar e aguentar uma quantidade, uma porcentagem, né, daquele grau de potência, de energia, de luz e amor, tá? Muitos seres espirituais das trevas, quando recebem dos seres da luz um passe, eles acabam adormecendo, tá? Muitos seres trevosos acabam adormecendo, caindo e dormindo, quando seres da luz emanam a sua energia de amor e de luz, né? Então, vejam bem, assim como as mariposas, existem alguns seres humanos que não suportariam, não aguentariam uma quantidade, uma porcentagem de energia, de luz e de amor, por causa de suas condições espirituais, tá? No exemplo do universo central, né? Ou Ravona, Shantar, a Ilha do Paraíso, o universo central ele tem um quantum energético, uma onda energética, né? Um poder um poder ali de amor, né? Ainda que muitos não compreendem. Então,
este quantum energético, né, esta onda energética, só vai ser suportada por espíritos mais evoluídos, né, iluminados e capacitados. Então, entre o universo central e os superuniversos, né, existem espíritos que estão autorizados a acessarem o universo central. E outros espíritos que não têm permissão, autorização, é porque não suportariam, não aguentariam adentrar, né, esta dimensão, tá? Muitos espíritos de luz, espíritos até iluminados, né, não suportariam chegar nem perto, né, do universo central, e muitos espíritos de luz poderiam, inclusive, serem afetados, tá? Porque o que ocorre é que este quantum energético, este poder emanado pelo universo central, poderia dizimar, desintegrar, destruir um espírito, caso ele não tenha capacidade, condições e nem autorização para acessar, né, esta localização, tá? O universo central, ele concentra um poder, uma energia inconcebíveis à nossa mente humana, tá bom? Então, somente espíritos capacitados, né? Espíritos iluminados e com uma elevação altíssima, né, podem acessar o universo central. E entre todos estes superuniversos e outros universos dentro destes superuniversos, né, somente os espíritos eleitos, escolhidos e com condições e com permissão de Deus que conseguem adentrar o universo central, porque outros espíritos, né, inclusive espíritos de luz, espíritos com uma condição espiritual elevada, não suportariam, não aguentariam nem chegar próximo ao universo central, mesmo que a distâncias e quilômetros de distância, porque o poder, a energia emanada é muito forte, tá? Então, assim como não devemos, por exemplo, né, é somente um exemplo que eu vou trazer aqui para que eu consiga me expressar melhor. Existe uma parábola que nós não devemos entregar pérolas aos porcos, porque não terá utilidade, já que os porcos vivem na lama e não conseguiriam, então, né, aproveitar, né, se utilizar de tais pérolas. Enfim, isso é devido à condição, né, naquele momento. Ou seja, existem espíritos que estão evoluindo. Então, os espíritos, eles vão suportar e aguentar uma quantidade de energia, de amor e de luz, de acordo com a sua evolução, tá? Por exemplo, se nós tentarmos trazer muitas informações benéficas, úteis e edificantes, o que é muito bom, o que é muito útil, necessário, né, de utilidade, né, benéfica a todos, alguns vão aceitar, compreender, entender, assimilar e absorver, né? Muitos vão suportar, aguentar, outros não. Outros não vão entender, outros não vão compreender, não vão aceitar e não vão nem suportar ou aguentar aquela energia. Então, existem pessoas que não suportam, não aguentam absorver certas energias, né? Nós vemos que existem muitas pessoas que incomodam outras pessoas, né? Pessoas que são espíritos e espíritos são energia. Então existem pessoas que se incomodam com outras pessoas, né? Ou seja, as energias, elas não se combinam, né? É uma questão energética, porque nós somos espíritos
encarnados, né? Nós estamos temporariamente nesta condição física, mas nós somos espíritos imortais, né? E espírito é energia. Então nós somos pura energia. E energia está em tudo. Tudo é energia, né? Então, existem pessoas que não suportam certos tipos de energia. Existem pessoas que passam até mal, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, de muita luz, né, uma pessoa iluminada, trazer um ensinamento, seja através das palavras ou das atitudes, existirão pessoas que se beneficiarão, se sentirão muito bem, ficarão emotivas, sentirão bem-estar, felicidade, gratidão, enfim, se sentirão bem. Por outro lado, existirão outras pessoas que não gostarão, né, destas energias, não suportarão, elas sentirão uma repulsa, vão repelir essas energias e sentirão fúria, ódio, agressividade, ressentimento, antipatia. Essas pessoas cairão na maledicência, no julgamento, na condenação, calúnia, deboche, enfim. Então, essas energias atrairão outras pessoas como fonte de luz externa, ou seja, esta pessoa em questão, este espírito encarnado emanando a sua luz, será como uma fonte de luz externa para estas outras pessoas, que se sentirão atraídas. Estas outras pessoas, elas se aproximarão desta pessoa iluminada. E estas outras pessoas, que estão em busca de luz, sentirão um bem-estar, se sentirão atraídas por essas energias benéficas. Tá? Por outro lado, outras pessoas, elas podem não suportar estas energias. Elas acabarão, então, repelindo. Elas acabarão, então, se distanciando. Tá? Entre essas pessoas que estão buscando esta fonte de luz externa, como as mariposas, existirão aquelas que se sentirão tão emotivas, elas poderão, em determinado momento, se sentirem tão emocionadas que poderão até, por exemplo, desmaiarem de emoção, né? Algumas poderão adormecer por causa desta energia de luz, deixando-as mais calmas, serenas, tranquilas. Algumas poderão até adormecer, outras sentirão mais vivificadas, se sentirão revigoradas, alegres, felizes, outras sentirão bem-estar. Então, cada espírito terá uma reação diferente. Como as mariposas, algumas mariposas em contato com esta fonte de luz externa, elas sentirão esta atração, né, serão atraídas pela luz externa e elas procurarão ficar no entorno, em volta desta luz. Tá? Algumas poderão sucumbir, outras acabarão, né, falecendo, morrendo, né? Algumas mariposas, né? Mas do ponto de vista metafórico, figurativo, algumas pessoas se beneficiarão, né, desta luz externa, desta fonte de luz, né? Algumas outras poderão não suportar tanto amor, tanta luz, tanta energia, né? Sabemos que algumas pessoas em contato com outras pessoas, levadas à emoção excessiva, algumas pessoas elas chegam a desmaiar, passar mal, né? Porque é muita emoção envolvida, né? Por outro lado, existem aquelas pessoas que estão vibrando numa outra energia, numa energia contrária, né? Então, esta luz acaba repelindo aqueles outros seres que estão conectados, sintonizados e afinizados com outros tipos de energia, né? Então, existem, né, pessoas que se sintonizam, né, nas trevas. Existem pessoas que se sintonizam na luz e outras nas trevas, né?
Mas, enfim, tudo é uma questão de conexão, sintonia e afinidade, né? Semelhante atrai semelhante. Né? Então, existirão aqueles que se sentirão atraídos pela luz, né? E se essa luz for muito forte, se essa energia for muito forte, algumas pessoas podem não suportar, né? Algumas pessoas podem não aguentar. No meio, então, desta fonte de luz externa, existirão pessoas que acharão demais, não compreenderão, não conseguirão entender, né? Então, muita luz pode ofuscar aqueles que não estão preparados, né? Mesmo que estas pessoas estejam em busca de luz, tá? Mesmo que muitas pessoas estejam em busca desta luz, desta fonte de luz, muito amor, muita energia, muita luz pode não ser bem absorvida por estes seres por causa de sua evolução espiritual. São seres mais limitados, tá? São seres que estão evoluindo, mas são limitados. Então, eles conseguem suportar uma quantidade de energia, de amor e de luz num determinado grau ou porcentagem, tá? Então, existem seres, tá, que vão suportar uma quantidade emanada de luz, de amor e de energia em determinado grau e potência, porque se a quantidade de energia, de amor e de luz for maior que eles possam suportar, eles não aguentarão, tá? Isto já ocorreu com muitos, não somente com Paulo de Tarso, mas já ocorreu com muitos, né? O grande, por exemplo, o grande poder de luz emanado de um ser, né? Já ofuscou, já cegou outros seres que não estavam preparados para receber esta carga de energia, de luz e de amor, tá? Mas também existem, né, dentro desta programação, né, um planejamento, tá? Então, quando seres passam por este tipo de prova, né, é um ensinamento, tá? Existem seres que precisam passar por estas experiências, né? Porque é um aprendizado, tá? Além de ser um karma, além de ser uma prova, também é um teste, tá? É um teste importante, uma prova da qual muitos seres precisam passar, porque é um aprendizado. Existe um propósito, um motivo para que isto ocorra, tá? É um chamamento, é um despertar, é uma preparação para que o espírito possa despertar espiritualmente, expandir sua consciência, né? E evoluir, progredir, tá? Por outro lado, existem também pessoas que, assim como os vagalumes, elas oscilam, né? Ou seja, em determinado momento, as pessoas conseguem emanar, manifestar e expressar a sua própria luz. Ou seja, como Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nos ensinou, vós sois deuses. Jesus nos ensinou isto. Então, se Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, podemos manifestar a própria luz de Deus através de nós mesmos. Não há necessidade de buscarmos por uma fonte de luz externa se nós podemos manifestar a nossa própria luz dentro de nós. É importante, sim, que nós busquemos esta fonte de luz externa. Por quê? Porque seres da luz manifestam e emanam a sua própria luz divina. E nós podemos nos espelhar nestes seres da luz, né? Nós podemos buscar o concurso e a ajuda, o auxílio, o amparo da espiritualidade da luz e destes seres da luz que nos
ajudam, nos auxiliam, prestam todo suporte, auxílio, né? E eles também, né, estes seres da luz, né, também nos ensinam isto, que nós busquemos manifestar e emanar a nossa própria luz divina. Por quê? Porque Deus está em nós, né? Nós viemos de Deus, nós somos fractais de Deus, né? Então, a nossa mônada, ela veio de Deus, né? Todas as mônadas vieram de Deus. Todas as mônadas fractalizadas vieram da fonte. Então, elas pertencem a Deus. Todos nós pertencemos a Deus. Todos nós somos fractais de Deus e fractais uns dos outros, tá? Seres da luz e seres das trevas, tá? O que ocorre com os seres das trevas é que eles apenas obscurecem e ocultam a luz de Deus, tá? Eles criam esta casca, né? E através das sombras, das nuvens densas e tóxicas, os seres das trevas, eles obscurecem, ocultam esta luz divina com as sombras densas da escuridão que eles próprios se alimentam, tá? Mas são nossos irmãos, né? E Deus os ama também, porque Deus ama a todos incondicionalmente. Então, todos nós somos fractais de Deus e fractais uns dos outros, né? Então, o nosso espírito, a nossa mônada, que veio de Deus, ela também mantém, ela revela essa luz de Deus, porque a consciência de Deus, né, está condensada em nossa mônada, em nosso espírito, né? Então, o nosso espírito, ou centelha divina, partícula de Deus, átomo de Deus, célula de Deus, enfim. O nosso espírito, ele veio de Deus, pertence a Deus, né? Então, nós podemos manifestar a própria luz de Deus que abriga o nosso ser. Então, o nosso eu sou é a consciência de Deus condensada em nosso espírito, em nossa mônada. Então, nós podemos manifestar a luz, o amor, a paz de Deus. Nós podemos ser Deus em ação, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Mas, como os vagalumes, muitas pessoas, elas oscilam. Então, ora, muitos conseguem manifestar a sua própria luz, e ora, esta luz se apaga. Então, como os vagalumes, os seres humanos, eles conseguem manter esta luz interna durante um tempo. Depois, esta luz se apaga, né? O vagalume, quando consegue manifestar a sua própria luz interna, esta luz que vem da essência divina, que vem de Deus, ele consegue iluminar o meio ambiente junto com todos os outros vagalumes, né? E uma hora esta luz se apaga. Então, ela oscila. Nós podemos, por exemplo, iluminar um ambiente com a nossa luz. Imagine você em um ambiente, um recinto, né, onde muitas pessoas estão vibrando negativamente. Então você percebe que ali naquele recinto, naquele ambiente, né, energias mais densas deixam o local mais escuro, mais sombrio. E você pode, com a sua própria luz, que vem de Deus, iluminar aquele recinto, aquele ambiente, né, através de suas energias provenientes do amor, do perdão, da compaixão, da caridade, da benevolência, da benemerência, da misericórdia, da piedade, do altruísmo, da nobreza, enfim, das virtudes e qualidades do espírito,
tá? Nós podemos iluminar um recinto, um ambiente, um lugar com a nossa própria luz que vem de Deus, tá? Modificando todo o ambiente, né? Alterando toda a atmosfera daquele local, com pensamentos edificantes, palavras benditas, né? Atitudes, né? Benéficas, enfim. Podemos alterar as energias daquele local, né? E quando temos conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz, espíritos de luz estarão ao redor auxiliando, porque semelhante atrai semelhante. Então, tudo é uma questão de conexão, sintonia e afinidade. Quem estiver vibrando na luz atrairá o concurso dos bons espíritos, os espíritos da luz. E aí, aquela pessoa não estará sozinha, né? Aquela pessoa, aquele espírito encarnado que estiver vibrando na luz, atrairá o concurso dos espíritos da luz e não estará sozinho, tá? Então, é muito importante mantermos a nossa conexão, sintonia e afinidade com Deus o maior tempo possível, não oscilando. Porque se essa luz se apagar, se perdermos a conexão com Deus, com a luz, se perdermos a conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz, poderemos cair, fazer o descenso, tropeçar, cometer algum deslize, né? Enfim, se baixarmos o nosso padrão vibratório, poderemos então cair nas trevas, né? Na escuridão, atraindo então a espiritualidade das trevas, tá? Porque tudo é uma questão de sintonia, conexão e afinidade. E aquele espírito que perder a conexão com a luz e perder a conexão, sintonia e afinidade com Deus, acabará então atraindo as trevas, tá? Não podemos permitir, por exemplo, que a nossa chama se apague, porque a vela ela perdura durante um tempo, né? A chama, o fogo, a luz emanada, né, pela chama, ela dura um tempo. Então, quando o pavio e a parafina se extinguirem, a vela acabará sendo consumida pela chama do fogo e aquela luz proveniente da chama e do fogo acabará se apagando, tá? Então, a vela consegue, por um determinado tempo, iluminar um ambiente, um recinto, tá? E a chama da vela, ela pode ser apagada por qualquer tipo de fonte externa. Por exemplo, um simples roçar de vento, uma brisa, né? Ou uma outra fonte externa, um estímulo, né, externo, pode apagar aquela chama, o fogo da vela. Então, a vela perdurará por um período curto de tempo. Então, ocorre que muitos seres humanos podem ser afetados por estímulos externos, né? Não permita que nada afete, abale ou interfira em sua harmonia, paz, equilíbrio interior, tá? Não permita que nada afete, abale ou prejudique a sua paz, a sua harmonia e o seu equilíbrio interior. Por quê? Porque estímulos externos, tá, podem afetar alguns seres, fazendo-os com que a sua luz seja ofuscada pelas trevas. Ou seja, existem espíritos que estão vibrando nas trevas que podem arquitetar planos, né, prejudicando alguns seres, né? Então, muitos seres
que vibram na luz pode, em algum momento, vibrar negativamente e permitir que algumas interferências trevosas ofusquem, apaguem a sua luz, como no caso de uma vela, né? Nós sabemos que nós podemos apagar a vela soprando a vela, né? Apagando, né? De uma outra forma, né? Seja através de algum mecanismo externo, conseguimos apagar a chama de uma vela, né? E alguns seres que estão vibrando na luz podem permitir, né, que a sua chama se apague com algumas interferências externas provenientes, né, de certos estímulos e também planos arquitetados por seres trevosos, tá bom? Para que esta chama não se apague, para que esta luz perdure por mais tempo e para que estes seres não permitam que fatores externos prejudiquem e atrapalhem, né, o brilho de sua luz, né? Esses seres precisam emanar a sua própria luz como o sol, de forma constante, de forma duradoura, né? Porque nós sabemos que mesmo quando o sol se põe, ele continua brilhando, né? Percebam que o sol nos alimenta, o sol é pura energia, é luz, calor, né? E todos nós precisamos, né, da luz solar, porque ela é muito importante para nós, né? E seres de luz habitam o sol. Imagine então, por exemplo, que no amanhecer o sol ele surge no zênite e ao entardecer o sol ele desaparece no zênite, né? Mas quando a noite surge, o sol continua brilhando do outro lado do planeta. Mesmo oculto do outro lado do planeta, o sol continua brilhando. Ocorre que existem seres iluminados, seres da luz, que nós não estamos vendo e nem enxergando, mas que continuam brilhando, auxiliando, né, e iluminando não somente aqui o nosso planeta, mas muitos outros seres, né? Existem seres que, por exemplo, existem seres que estão, por exemplo, reclusos em seu lar ou em algum outro local, tá? Que estão ajudando muitas outras pessoas sem que nós saibamos, tá? Então existem seres da luz que mesmo que nós não estejamos enxergando e vendo, estão auxiliando muitas pessoas com a sua luz, né? Então, nós precisamos, né, manter esta luz divina, esta luz que vem de Deus, de uma forma mais constante, ou seja, precisamos emanar, manifestar e expressar esta luz de Deus 24 horas por dia, em conexão profunda com Deus, tá? Buscando a sua frequência, entrando, né, em sua sintonia, afinidade, tá? De uma forma ininterrupta, porque não existe felicidade maior do que a conexão constante com Deus, tá? Existem seres que possuem uma conexão, uma sintonia, uma afinidade com Deus em graus maiores ou menores. Tudo vai depender da evolução do espírito, tá? Quanto mais profunda, mais forte, mais sincera for a conexão, sintonia e afinidade com Deus, né,
maior será o quantum energético que este ser produzirá e emanará, tá? Então, não importa, muitos podem não saber, né? Mas existem seres, né, que estão... É uma forma de dizer, tá? Existem alguns seres que estão, por exemplo, escondidos, ocultos ou reclusos em seus lares ou em outros lugares, mas que estão ajudando com a sua luz, né, muitos outros seres, né? Então, eles continuam com a sua luminosidade, auxiliando-os sem que nós o saibamos, porque existem muitos seres de luz que estão orando, meditando, estão vibrando, irradiando luz para o mundo e para todos os seres, né? Em vários locais, sem que nós o vejamos ou saibamos, tá? Mas estão, né, ali no seu íntimo, né, com Deus, fazendo o seu trabalho importante, né? Eu tinha trazido também um outro exemplo, né, sobre as minhocas, sobre vermes, parasitas, né? Nós sabemos que existem, né, vermes, parasitas, bacilos, vírus, bactérias no plano espiritual. Eu tinha trazido um exemplo físico, né, um exemplo metafórico, figurativo, na fisicalidade. Então, o exemplo que eu trouxe da minhoca, do verme, do parasita, foi mais no sentido físico, da fisicalidade. Mas nós sabemos que existem vermes, parasitas, bacilos, micro-organismos, bactérias e vírus no plano espiritual, no plano astral, tá? Mas eu quis trazer aqui este exemplo no plano físico para vocês. Quis fazer uma analogia com alguns seres humanos, trazendo estes comparativos. Então, estes exemplos figurativos são metáforas, são exemplos lúdicos, são representações figurativas, metáforas, para facilitar o entendimento, para que algumas informações sejam compreendidas de maneira mais prática, mais acessível, para que as informações elas sejam trazidas de uma forma assim lúdica, mais inteligível. Então, são metáforas, são exemplos figurativos, tá bom? Então vamos lá. Quando eu disse que a minhoca ela vive na Terra e ela tem a sua importância, né? Porque as minhocas têm uma importância para a natureza e para o ecossistema, já que as minhocas elas auxiliam a Terra, né? Tanto no adubo como em sua alimentação, né? Mas trazendo de uma forma comparativa com seres humanos, né? Fazendo uma analogia, uma alusão a alguns seres humanos se comportam como as minhocas. Ou seja, prestem atenção no comportamento de uma minhoca. A minhoca que vive no interior da Terra, que é um interior, por exemplo, escuro, né? A minhoca, quando ela sai da Terra e tem contato com a luz do dia, com a luz do sol, ela fica durante um tempo e depois ela retorna para a Terra, né? A minhoca, ela não suporta, por exemplo, ficar exposta ao sol durante um certo tempo. Então, ela procura se esconder novamente nas profundezas da Terra, naquele local mais úmido, né? Naquele local mais escuro, mais sombrio, né? Então, a minhoca, quando sai da Terra e entra em contato
com o Sol, ela imediatamente procura voltar para o interior da Terra e se esconder, né? Então a minhoca, ela sai por um instante da Terra, mas em contato com o Sol, com a luz do Sol, com o brilho do Sol, ela não suporta e volta para a Terra, tá? Este ensinamento foi conferido a mim pelo Dr. William, né, que é uma entidade espiritual da luz que auxilia o meu pai em alguns trabalhos e tratamentos espirituais e físicos. E o Dr. William, através de meu pai, trouxe este exemplo da minhoca. E eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? O exemplo da mariposa foi também atribuído ao meu pai, que de uma forma intuitiva, né? Meu pai trouxe o exemplo da mariposa através também do concurso, né, da espiritualidade, porque ele foi intuído, né? Bom, já o exemplo do vagalume, eu fui intuído pela espiritualidade a trazer este exemplo, tá? E os exemplos da parasita, dos vermes, né, assim como dos vírus, bactérias, bacilos, eu procurei também trazer, já que eu fui intuído também pela espiritualidade da luz para trazer estes exemplos para vocês. Então, foi um trabalho aí em conjunto, né? Meu pai, eu e a espiritualidade da luz, né? Todos nós juntos trabalhando em conjunto para trazer essas informações para vocês, tá bom? Eu gosto de citar as fontes, né? Eu gosto, por exemplo, de citar a autoria, né? Jamais vou me apropriar de algo que não seja meu, mas eu gosto de citar as fontes, né, e as autorias, tá? Bom, então, quando eu tive esta visão, me veio outras visões e outras inspirações. Então, eu me lembrei não somente das minhocas, mas dos vermes, parasitas, bacilos, né, assim como os vírus e bactérias, tá? Só que eu trouxe no sentido da fisicalidade, no sentido mais em comparação com os seres humanos, tá? Porque existem, né, parasitas, vermes, bacilos e vírus e outros micro-organismos astrais, né, que são, né, criados, são modificados, são desenvolvidos e também são colocados, né, inseridos pela espiritualidade das trevas, né? Muitos desequilíbrios, né, mentais, psíquicos ou energéticos e espirituais, inclusive físicos, podem fazer com que eclodam, né, estes micro-organismos no plano astral, né? Nós sabemos que um espírito em desequilíbrio, um espírito que está passando por um processo, por exemplo, obsessivo, né, pode criar, através de seus pensamentos, né, muitos bacilos astrais, né, vírus, bactérias, vermes, parasitas, né? Então nós sabemos que isto existe, né? Alguns seres das trevas podem implantar não somente chips, implantes, aparelhículos ou artefatos da nanotecnologia das trevas, né, através de cirurgias complexas e processos obsessivos complexos, né, mas os seres trevosos também podem se utilizar de ovoides, vibriões, vermes, parasitas, bacilos, bactérias e vírus espirituais para prejudicar, comprometer, né, muitos espíritos, né, fazendo-os de fantoches, né, manipulando, controlando, né, através de comandos hipnóticos, hologramas ou projeções holográficas, né? Existem, né, laboratórios nas zonas umbralinas, né, as quais
muitos médiuns e outros trabalhadores são desdobrados para lá, né, através do sono ou da vigília ou do coma, mas existem muitos médiuns e trabalhadores de várias áreas de atuações, né, que acabam sendo, então, utilizados, né, nestes trabalhos e experimentos por seres trevosos, né, através dos magos negros, duques do inferno, cientistas das sombras, feiticeiros das trevas, enfim, existem várias hierarquias, né? E todos eles acabam, por exemplo, sequestrando, né, o duplo etérico, o perispírito, né, roubando também o ectoplasma, né, para criar cascões astrais, né, se utilizando de ovoides, né, outros se utilizando de vibriões, enfim. Então, muitos parasitas, vermes, bacilos, vírus e bactérias do plano astral são criados, né, por seres das trevas, mas também são criados e projetados por aqueles espíritos que estão, por exemplo, em desequilíbrio espiritual muito grande, né? Então existem espíritos que passam por um processo de culpa muito grande, né? Existem espíritos que estão vibrando, por exemplo, num padrão muito baixo, seja através da culpa, do ódio, da raiva, da vingança, da inveja, do medo, seja através, né, de energias trevosas, né? Existem espíritos em desequilíbrio muito profundo que acabam criando, né, estas formas pensamentos, e estas formas pensamentos acabam gerando, né, muitos vermes, parasitas, bacilos, vírus, bactérias. E as trevas conseguem desenvolver também, né, estes micro-organismos nocivos para prejudicar não somente os espíritos, mas os seres humanos. Tá bom? Tudo isso é feito nos laboratórios das trevas. E muitos médiuns, trabalhadores, encarnados, acabam alimentando estes trabalhos trevosos, tá? Enfim, não adentrando muito, porque este tema complexo, profundo e abrangente necessita de mais tempo e eu posso trazer em um outro vídeo mais informações sobre este tema, sobre este assunto, tá bom? Mas a questão é que existem muitos seres que, assim como os parasitas, vermes, bacilos, vírus e bactérias, acabam prejudicando outros seres, tá? Por exemplo, existem seres humanos que, assim como os parasitas, eles ficam na procrastinação, no ostracismo, na preguiça mental, física e espiritual, né? Nós sabemos que tudo no universo precisa de um movimento. Água parada também pode criar fungos, micro-organismos, ou seja, água parada se deteriora, né? A água precisa fluir, né? Tudo precisa fluir, né? A lei do trabalho é a lei do universo. Então, nós sabemos que até mesmo a água parada, ela pode se deteriorar, pode acabar sendo contaminada. Então, existem muitos seres humanos que, através da inércia, da preguiça, do ostracismo e da procrastinação, acabam protelando tanto e adquirindo muitas energias paradas, prejudiciais e comprometedoras, né? Nós sabemos que existe aquela frase, né, que todos nós conhecemos, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, existem espíritos ociosos, né, que gostam, né, através do ócio, criar o mal, né, prejudicar outros. Enfim, então existem muitos humanos que, assim como os parasitas, acabam se prejudicando e prejudicando o próximo, comprometendo todo o ambiente, né, repelindo, né, o trabalho, né, e o trabalho mais importante é
a evolução espiritual, né? Então, muitos seres humanos não dão um passo adiante, né? Muitos seres humanos criam uma resistência tão grande que não conseguem se modificar para melhor. Então, como parasitas, estas pessoas não fazem nenhum esforço para se melhorarem. Preferem ficar no ostracismo, na preguiça, na procrastinação, acabam ficando neste ócio e protelam, vivem dando desculpas, né, muletas para não se melhorarem, né? Então acabam se conectando com as trevas, tá? Porque quem se conecta com a luz busca sempre se melhorar, né? Então, como parasitas, estes seres humanos acabam criando um mal para si e para muitos, né? E existem pessoas que, como os vermes, né, se alimentam de energias de outras pessoas, né? Nós sabemos que alguns vermes, parasitas e outros bacilos, quando estão inseridos no corpo humano, né, no corpo biológico, no corpo físico, estes vermes e parasitas, eles acabam se alimentando, né, dos próprios alimentos ingeridos, não somente pelos seres humanos, mas por outros seres vivos também, né? E estes vermes e parasitas, eles acabam prejudicando o organismo daquele ser vivo, no caso do ser humano, podendo contrair, por exemplo, e gerar muitas doenças, patologias, moléstias, enfermidades, síndromes, muitos problemas, porque estes vermes e parasitas acabam consumindo não somente os alimentos ingeridos pelos seres, mas acabam também provocando e destruindo internamente outros tecidos importantes, porque os vermes podem se alojar no estômago, no intestino, né? Existe um verme conhecido como cesticerco, me desculpem, existe um verme chamado de cesticerco que vem dos porcos, né? Da carne do porco, né? E ele pode se alojar no cérebro e muitos, né, podem ser assolados aí por muitos problemas como epilepsias, convulsões, né? Enfim, e outras doenças também fatais e letais, né? E os vermes, né, eles podem sair do corpo físico de um homem pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, pelos olhos, pelo ânus, pela uretra, né? Então, existem muitos casos, existem muitas notícias veiculadas, evidências, né? Histórias de vermes parasitas saindo do corpo de uma pessoa por todos os orifícios. E nós sabemos que quando um ser humano desencarna, né, os vermes acabam consumindo a carne do ser humano, né? Existem micro-organismos no corpo humano que são benéficos, né? Por exemplo, os lactobacilos vivos. Existem outros micro-organismos no corpo humano que podem ser fatais, letais e prejudiciais. Nós sabemos que o nosso corpo humano contém muitas células de defesa. Nossos soldados e guerreiros, né? Para combater vírus, bactérias e outros micro-organismos prejudiciais, né? Então, existem pessoas que, assim como os vermes, né, acabam consumindo, vampirizando, se alimentando da energia de outras pessoas, fazendo mal para outras pessoas, né? Existem muitas pessoas que fazem isso sem perceber, mas existem verdadeiros vampiros, né? Como sanguessuga, né? Sanguessuga também é um vampirizador, né? Existem pessoas que vampirizam outras sem perceber, né? Mas existem vampirizadores de todos os tipos, de encarnado para encarnado, de espírito desencarnado para espírito encarnado, de espírito encarnado para espírito desencarnado, e entre os espíritos, ou seja, entre os espíritos desencarnados, existem obsessões complexas,
de todas as formas, tá? E existem vampirizadores também de todas as formas, né? Os próprios ovoides, eles podem se acoplar no corpo físico e fazer um processo de vampirização, tá? Ovoides podem ficar acoplados no corpo físico, fazendo esta vampirização, tá? Vou pedir só um segundo, eu vou continuar a gravação, tá? Só um minutinho, por favor. Opa, continuando aqui, peço que me desculpem, tá? Ocorreu um imprevisto aqui, tá? Mas muitos destes seres que vampirizam outros, né? Eles agem como verdadeiros vermes, né? Que se alimentam, né, de energias de outras pessoas, tá? Então, este processo de vampirismo, ele ocorre de várias maneiras, tá? Como eu disse, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Existem vários processos obsessivos, existem vários métodos vampirizadores, mas existem muitos seres que, assim como os vermes, gostam de se alimentar da energia de outras pessoas, se sentindo mais revigorados, se sentindo mais fortes, saudáveis, mas muitos fazem isso sem perceber, outros já fazem isto porque sabem que estão fazendo, né? E outra coisa, assim como muitos bacilos, né, vírus, bactérias, né, existem muitos seres humanos que possuem energias mais densas, mais trevosas, mais negativas, que acabam contaminando o ambiente, acabam contaminando outras pessoas, né? São verdadeiros vírus e bactérias. Por quê? Porque conseguem deixar uma pessoa doente, tá? Conseguem comprometer e alterar, por exemplo, a saúde física, energética e espiritual de muitos, né? Existe uma frase, né? Uma maçã podre pode contaminar outras maçãs, né? Se estiver dentro de uma caixa. Então, existem pessoas que, assim como os vírus e as bactérias, acabam contaminando não somente o ambiente, mas as próprias pessoas, através de seus exemplos pérfidos, né? Através de suas energias deletérias, através de um mecanismo de manipulação. Muitos seres das trevas conseguem, com seus métodos manipulativos, né, acabam enviando comandos hipnóticos, acabam, então, influenciando negativamente outras pessoas, contaminando o ambiente e as outras pessoas, através de suas energias mais trevosas, seja através dos pensamentos, das palavras ou das atitudes. Muitas pessoas acabam, então, comprometendo o ambiente e influenciando negativamente outras pessoas com suas energias mais densas. Mas como eu disse para vocês, né, semelhante atrai semelhante. E é dado a cada um segundo suas obras, né? Só um minutinho, por gentileza. Bom, pronto. Então, existem, por exemplo, muitas pessoas que são usadas pela luz e pelas trevas, tá? Então, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Existe essa célebre frase, né? Diga-me com quem andas que eu direi quem és. Bom, semelhante atrai semelhante. Existe o livre-arbítrio, né? A liberdade de escolha. Então, se você vibra a luz, você atrairá o concurso dos bons espíritos. Mas se você vibra trevas, atrairá trevas. Bom, vamos lá então.
finalizando aqui, mas nós sabemos que, assim como as células de defesa do nosso organismo, né, que são verdadeiros soldados, guerreiros, né, Deus nos concedeu, então, uma proteção, né? Nós podemos, então, nós temos condições, né, de nos prevenirmos, de nos desvencilharmos destes invasores, né? Porque existem vários invasores, né? Invasores psíquicos, invasores energéticos, invasores espirituais, invasores físicos. Então, existem vários tipos de invasores, né? E quando eu citei, por exemplo, né, os vermes, parasitas, os bacilos, vírus e bactérias, é porque existem, né, entre os seres humanos, né, estes invasores que podem comprometer, né, a saúde física, mental, psíquica, energética e espiritual dos seres, tá? Então, nós podemos nos prevenir. E a prevenção é esta conexão, sintonia e afinidade com a luz, com Deus, que faz com que criemos, então, um campo áurico protetor contra estas invasões, né? Nós sabemos que semelhante atrai semelhante, né? Então, existe uma proteção divina em tudo, né? E vocês sabem, né, que Deus nos dá o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio, ele tem um certo limite, né? Seria também uma proteção de Deus, né? Deus fez tudo com perfeição, então a obra de Deus não tem equívocos, né? A obra de Deus não tem limites, né? E outra coisa que eu tinha dito no vídeo anterior, que eu gostaria de só complementar aqui, né? Então, só concluindo este pensamento, né? Além de existirem, né, estes micro-organismos, né, vírus, bactérias, bacilos, parasitas e vermes no plano astral, trazendo para o plano físico de uma forma comparativa e metafórica, né, de uma forma lúdica, existem seres que se comportam, que agem como estes micro-organismos e estes seres, prejudicando outros, né? Existem pessoas que gostam de sugar as energias de outras pessoas de várias maneiras, né? Vampirizando-as, né? Se alimentando dessas energias, e muitas pessoas, sendo então sugadas, acabam adoecendo e tendo muitos problemas de saúde. Então, estes seres, estas pessoas, podem se encaixar, então, nestes exemplos que eu trouxe, tá? E outros exemplos, como trouxe, né, vírus e bactérias, vocês sabem, né, que existem muitos exemplos, né, onde uma pessoa pode contaminar um ambiente, pode contaminar uma pessoa, né? Mas isso só é permitido quando uma pessoa permite, tá? Existem interferências, tá? E nós temos que resistir a certas interferências que podem nos prejudicar, né? Porque existem interferências, né, da luz e das trevas, assim como existem resistências da luz e das trevas. Ou seja, temos que resistir ao mal, né? Seria uma boa resistência. Agora, você resistir para receber, por exemplo, um bem, aí já é algo negativo. São escolhas. E existem interferências da luz para lhe proteger, né? E existem interferências das trevas que prejudicam,
Então, tudo isso tem que ser observado, analisado, né? E quando alguém permite se conectar, se sintonizar e se afinizar com as energias trevosas, estas pessoas permitem que estas invasões energéticas, psíquicas, mentais, físicas e espirituais prejudiquem o seu ser, porque são escolhas, né? Ou seja, né, uma pessoa que não procura se cuidar pode ficar doente, né? Uma pessoa que não se cuida fisicamente, mentalmente, energeticamente, espiritualmente, ela pode adoecer em todos os níveis. Ela pode se prejudicar. São escolhas. Quando eu mencionei sobre magia negra no outro vídeo, eu tinha trazido, né, algumas informações. Por exemplo, quem faz magia negra, né, ela não somente se utiliza de condensadores energéticos, como alguns materiais físicos, né? Não é necessário, por exemplo, usar alguidar, né, bebida alcoólica, um animal morto, uma foto, um pedaço de roupa, enfim. Existem pessoas que se utilizam destes condensadores de energia, ou seja, destes materiais físicos, para, então, se concentrarem mais, né, para trabalharem as energias de uma forma mais concentrada, né, potencializando essas energias danosas, né? Mas existem pessoas que fazem magia negra através dos pensamentos, das palavras, da escrita e das atitudes, né? Então, todo pensamento mau, toda palavra má, toda escrita má, toda atitude má também se constitui em magia negra. Ou seja, existem pessoas que praticam a magia negra usando seus pensamentos, suas palavras, a escrita e suas atitudes, prejudicando, né, outros seres, tá? Então a magia negra, ela também é feita de várias formas, seja através dos pensamentos, das palavras, da escrita, né, e das atitudes, tá? Sempre pensando em prejudicar o seu próximo, o seu irmão. E todo aquele que faz magia negra, né, receberá em troca tudo aquilo que fez. Porque a lei do universo, que é a lei de causa e efeito, ela é inexorável, ela não falha. Porque Deus, o Todo-Poderoso, que é perfeito em tudo que faz, né, criou esta lei para ser igual para todos. Então, todo aquele que vibra algo, emana algo, recebe em troca. Então, todo aquele que tenta prejudicar o seu irmão, seja através de magia negra ou outros trabalhos, receberá em troca, né, tudo aquilo que fez. Tá? Então, o irmão que arquiteta, planeja, trama contra o seu irmão está sob custódia da providência divina. E a balança de Deus, ela é diferente dos seres humanos, porque ela não falha. Então, pense bem, né? Um recado aqui para as trevas, né? Vibre luz, né? Perdoe. Existem muitas maneiras, né, de se redimir. Então, ame mais, perdoe mais, né, vibre luz, procure se arrepender, né? E um outro aviso aqui também, né? Todo aquele que faz magia negra receberá em troca tudo aquilo que fez contra o seu irmão, porque a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei de atração, ela não falha, né? E existem seres que estão protegidos por Deus. Então,
como eu disse anteriormente, né, lá no começo, né, todos os seres de luz, né, estarão protegendo os escolhidos de Deus, né? Então, ninguém toca um ungido de Deus, porque o ungido de Deus é protegido por ele e pelos seres da luz. Existem médiuns e trabalhadores da luz que estão sob proteção divina e sob proteção dos espíritos de luz. Então, a magia negra não os afetará. Este trabalho feito pelas trevas, né, a magia negra, não afetará estes médiuns e trabalhadores da luz que estão em comunhão com Deus, né? O máximo que eles poderão sentir será algum tipo de sintoma ou sensação desagradável, leve e passageira, mas não serão afetados, serão protegidos por Deus e pela espiritualidade da luz. Não funcionará. Agora, seres que estão vibrando nas trevas, né, poderão sim serem afetados por estes tipos de trabalhos, né, como a magia negra, porque existe então, né, a lei do karma, a lei de causa e efeito, né? Existe também o merecimento de cada um, né? Existe também a conexão, a sintonia e a afinidade de cada um, né? Então, todo aquele que acaba recebendo a magia negra, né, acaba recebendo devido também a vários fatores, como um resgate kármico, uma prova, um teste, uma dívida, um débito de vidas passadas. Né? Existem magias negras que são feitas de vidas passadas e acabam tendo seu efeito em outras vidas. Este fenômeno se chama arquepadia, né? Quando a magia negra ela acaba então tendo seu efeito, né, em uma outra vida, mas ela foi feita em vidas passadas, tá? Então, às vezes, né, aquele espírito ou espíritos que já perseguem a várias vidas passadas, tentando prejudicar aquele outro espírito, já tinham feito magia negra em outras existências e esta magia acaba pegando, né, tendo seu efeito numa outra existência ou em várias vidas, tá bom? Este fenômeno se chama arquepadia. Então, quando alguém recebe a magia negra, né, é porque este ser ele acaba se consorciando com essas energias, né? Então, existe também outros fatores, como eu disse, né? Merecimento, karma, a lei de causa e efeito, que não falha para ninguém, né? A conexão, sintonia e afinidade deste ser, né? Também quando ele se consorcia com as trevas. Então, tudo também depende do merecimento. Tudo é uma questão de conexão, sintonia e afinidade. Então, existirão espíritos que atrairão esta magia negra, porque, de uma certa forma, né, estarão também resgatando alguma dívida, algum débito kármico. Né? São espíritos endividados. Tá? E, de alguma maneira, eles acabaram atraindo para si estas energias, de acordo com seu padrão vibratório, de acordo com o merecimento. E existem outros espíritos que não vão atrair esta magia negra por causa de sua sintonia, conexão e afinidade com a luz, porque estarão protegidos e também de acordo com o seu merecimento. Tá? Então, depende. Né? A magia negra poderá afetar alguns e outros não. Poderão afetar alguns em determinado grau de força e outros não. Vai depender muito, né, do grau de merecimento. Também dependerá muito da conexão, sintonia e afinidade que uns terão com a luz e outros com as trevas, né? E também dependerá de outros fatores, como dívidas, débitos, provas, expiações, tá? Então, é isto, para que possamos nos libertar destas armadilhas, ciladas e artimanhas das trevas, temos que manifestar, expressar
emanar da nossa própria luz divina, que vem de Deus, constantemente, 24 horas por dia, e sermos como o sol, que brilha incessantemente, né? Nos iluminando, iluminando todo o ambiente, tá? E nos aquecendo. Espero ter auxiliado a todos. Gratidão imensa. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. Gratidão imensa e até breve.